Olá, graças e paz. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de meditação da palavra. Depois de um longo tempo, né? Desde que a última vez que eu postei, sei lá, faz uns 4 anos, 5 anos, não sei. Mas estamos aqui de volta para trazer mais uma palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus tem tocado no meu coração ultimamente, né, para voltar essas questões dos vídeos, voltar a postar, né, no meu canal do YouTube, para levar tanto a palavra do Senhor para as pessoas, quanto até para mim mesmo, né, já que Deus fala no nosso coração de todos os dias. E para voltar a questão dos vídeos, eu vou começar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Amém? E assim diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma oração para apresentar ao Senhor esta palavra, né? Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais um momento desse, por esta volta de gravar os vídeos para o YouTube, para o meu canal, para levar a Tua palavra, Senhor, para as pessoas, para levar a Tua palavra também para o meu coração, já que o Senhor está sempre falando nos nossos corações a cada dia. Deus, apresenta esta palavra em Tuas mãos, que seja uma palavra edificadora, que seja uma palavra de ensinamento em nossos corações, que venhamos buscar ela todos os dias. Que não venha ser somente um livro qualquer, que a gente coloca em cima do balcão e fica lá, em cima de uma mesa e fica lá, mas que seja algo que a gente medite, assim como a Tua palavra fala, de dia e de noite, para aprendermos mais de Ti, pois sabemos que a Tua palavra é a nossa bússola, a Tua palavra é que nos guia e nos ensina a cada área da nossa vida. Então, Senhor Jesus, apresento este momento em Tuas mãos, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, que eu seja um instrumento para as pessoas e para a minha vida, para aprendermos mais a Tua palavra e sabemos que o Senhor está sempre a nos ensinar algo. Em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, acredito que várias pessoas já ouviram. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ou eu vos aliviarei, dependendo como se fala? Dependendo do significado de algumas palavras, de algumas bíblias. Essa palavra é bem confortante, poderia dizer, pois o Senhor pede para a gente chegar a Ele, independente da situação que a gente esteja passando, principalmente nessas áreas da nossa vida que a gente fica sobrecarregado, que a gente fica cansado, que muitas vezes a gente deixa o Senhor de lado, não é? Que a gente deixa o nosso eu tomar conta, deixa o nosso eu medir o que a gente deve fazer, né? Sendo que a própria palavra do Senhor fala que a gente tem que chegar a Ele, temos que buscar a Ele enquanto estivermos desse jeito. Sabe por quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Se a gente chegar a Ele, Ele vai nos ajudar, vai
estar do nosso lado enquanto estivermos passando por algumas dificuldades, e que a gente for entregar esta área que a gente está passando dificuldade nas mãos dele. Essa palavra tem tocado bastante no meu coração nesses dias, sabe? Pois todo mundo, acredito que todo mundo passa por alguma coisa que é difícil colocar o Senhor em primeiro lugar, sabe? Não é algo fácil. Acredito que todo mundo sabe disso, afinal de contas nós somos humanos, não é? E que normalmente a gente coloca as nossas vontades, boas vezes, boas quantidades. A gente coloca a nossa vontade na frente do Senhor, sendo que não é para ser assim, né? Afinal de contas, o nosso braço, nós somos carne, né? Nossa tendência é só cair, dependendo da nossa carne, dependendo das nossas vontades. Diferente da vontade do Senhor, que Ele quer sempre que a gente esteja com Ele, buscando a Ele. Ele quer que a gente esteja confiando nele, entregando as situações nas mãos dele, né? Porque não é algo fácil, sim. Com certeza Deus sabe disso, que não é algo fácil, que nós precisamos ter, mas que ele fala na palavra dele justamente para nos ensinar, para dizer que, ó, eu estou aqui. Se caso você precisar de mim, eu estou aqui. Então, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu pesquisei, sabe, essa questão do jugo. O que seria, né, jugo? É algo que era usado bastante, né, principalmente antigamente, usado em bois, usado em cavalos, para eles rodarem, girarem para... Poderia dizer que uma plantação também poderia ser usado, poderia ser usado em alguma cisterna, que geralmente era mais de um boi, mais de um cavalo, pois era para dividir o peso, não ficar o peso só para um cavalo ou um boi, uma vaca. O peso do jugo era uma madeira, que era bastante usada antigamente, não sei se hoje ainda acontece, mas era bastante usada. Mas o que significa tomai sobre vós o meu jugo? Eu pesquisei e, inclusive, há um tempo atrás já conversei com algumas pessoas justamente sobre essa palavra, sobre estes versículos, no caso de Mateus 11, 28 ao 30, que Jesus fala para a gente confiar nele, entregar as nossas situações a ele e carregarmos o jugo dele, por conta que ele não vai nos deixar sozinhos. Como eu falei, o jugo era carregado pelo menos a mais de um animal. O jugo poderia dizer que as nossas dificuldades, o jugo poderia dizer que nossos cansaços, os nossos desânimos, poderia dizer que os nossos problemas que acontecem no dia a dia, os problemas que a gente vê, que a gente às vezes pensa que não tem solução. Mas o Senhor fala que, ó, pegai meu jugo. Sabe por quê? Porque, ó, eu não vou deixar você carregando sozinho. Eu não vou deixar você carregar este jugo, este peso sozinho. Eu vou estar do teu lado. Eu não vou deixar você carregar este peso sozinho. Então confia em mim, que eu vou carregar junto com você esse problema. Eu vou carregar com você esta dificuldade, essa ansiedade. Eu vou carregar com você esta dificuldade que você está encontrando, que você às vezes não vê solução, mas o Senhor fala, eu estou aqui para quando você precisar. Eu estou aqui para quando você achar que não tem jeito. Confia em mim que eu vou estar contigo. E aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas.
Isso Jesus ensina bastante na palavra dele, que ele foi humilde, tanto na questão financeira, por assim dizer, quanto na questão de agir, que ele não agia como, pois ele veio do céu, ele é o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo, mas ele não deixou isto mudar o seu coração, deixar ele, você acima de todos, melhor que todos, não. Ele foi o mais baixo, foi o mais humilde, o que mais serviu, por assim dizer, no tempo dele. Então ele nos ensina isso, que ele é manso e humilde de coração, e assim a gente vai encontrar descanso nas nossas almas através dele. Porque, como eu falei, nesse contexto inteiro do jugo, se a gente confiar nele, deixarmos as nossas dificuldades nas mãos dele, a gente vai encontrar descanso. A gente vai ver uma luz no fim do túnel. A gente não vai ver uma dificuldade, por assim dizer. Embora a gente seja humano, né? Então, como eu falei no começo também, a gente é humano, a gente pensa que não tem jeito às vezes. Às vezes a gente pensa que está num momento impossível, mas é aí que tá. Deus, Ele quer que a gente confie justamente nele nesses momentos que a gente acha que é impossível, sabe? Porque Ele gosta de nos impressionar, Ele gosta de nos fazer ver que Ele está com a gente. Então, isso, como eu falei há pouco tempo, tem acontecido bastante do Senhor tocar no meu coração sobre esta palavra, sobre confiar nele independente da situação, sabe? Porque tem momentos realmente que a gente perde, poderia dizer, não sei se perder a fé, porque a gente é humano, né? Então a gente acontece isso às vezes, mas o Senhor está sempre do nosso lado dizendo: eu tô aqui, o que você precisar, o que você estiver necessitando, só devemos apresentar a Ele a nossa situação. Embora a gente saiba que Ele sabe de tudo, né? Ele está sempre nos vendo, mas Ele quer ouvir do nosso coração. Ele quer ouvir do nosso coração para a gente dizer, desabafar com Ele o que a gente precisa. Assim como Ele fazia nos tempos que Ele vinha aqui na Terra. Ele via um cego e perguntava para o cego: você quer ver? Então Ele quer saber da nossa boca, Ele quer saber do nosso coração o que a gente quer, independente do que Ele esteja vendo. Com certeza Ele está vendo o que a gente está passando, e a gente pode até às vezes perguntar assim: o Senhor está vendo o que está acontecendo? Então, mas Ele precisa que a gente tire do nosso coração o que a gente precisa. Ele quer que a gente tire do nosso coração o que a gente necessita, porque Ele quer ouvir da gente. Porque assim, um relacionamento não é só de acompanhar. Um relacionamento é de conversa. Como é que a gente vai ter um relacionamento com o Senhor se a gente não fala com Ele? Como é que a gente vai ter uma intimidade maior com o Senhor se a gente não desabafa com Ele? Como é que a gente vai, poder dizer, prosperar no Senhor se a gente não confia nele, que Ele vai fazer isso com a gente? Então tudo é através da conversa, tudo é através de um desabafo, tudo é através de uma intimidade maior com o Senhor. Tanto como eu falei no momento de oração sobre a palavra dele. Isso também é uma forma de dedicar a vida ao Senhor, é uma forma de dedicar o tempo ao Senhor, que é tanto na conversa diária com Ele, na oração, quanto na conversa através da palavra. É porque o Senhor fala com a gente através da palavra também, não é só em oração, né? Tanto que não foi à toa que Ele deixou esta palavra para a gente ler até hoje. Então Ele está sempre nos ensinando algo. Ele está sempre dizendo que Ele está disponível para a gente a cada momento. Ele está disponível para a gente conversar com Ele a cada momento. A gente tem 24 horas no dia. Então, a gente tem bastante tempo para dedicar um tempo para Ele. Tanto que a gente precisa dessa intimidade com Ele para podermos viver felizes. Não ser uma felicidade passageira, né?
continuando a palavra, o Senhor fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu falei naquela questão do jugo, que ele é suave, pois ele vai carregar junto com a gente. Ele não vai deixar a gente carregar o jugo sozinho. Não vai deixar a gente carregar o peso sozinho. Ele vai dividir o peso com a gente. Ele vai estar sempre com a gente. E o meu fardo é leve. Esta palavra é bastante confrontante até também. Não é só confortante, é confrontante também. Pois ele diz que precisamos confiar nele. Através da oração, precisamos confiar nele, seja lá o que for que a gente está passando. Não é? E para complementar o que eu falei, estes versículos que a gente leu, também tem um versículo que eu queria trazer, que seria em Salmos, capítulo 55, versículo 22. Diz assim: lança teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Tá aí mais uma palavra para confirmar o que ele já tinha falado. Que devemos lançar o nosso fardo, lançar a nossa dificuldade a Ele, pois Ele nos sustentará. Tem até uma palavra semelhante também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Tem algumas bíblias também que falam lançando sobre ele a vossa ansiedade também, como até eu falei também no início. Pois ele cuida de vós. Ele está sempre conosco. Independente da situação, a gente sabe disso. Embora muitas vezes a gente não vê. A gente está passando por algo, o Senhor está do nosso lado, bem aqui do nosso lado, falando: eu estou aqui para caso você queira conversar, estou aqui caso você queira desabafar comigo. E muitas vezes a gente não vê. Ele está do nosso lado, às vezes a gente não vê. Ele está do nosso lado falando com a gente, às vezes a gente não ouve. Porque às vezes deixamos um momento fechar os nossos olhos espirituais. Às vezes deixamos um momento fechar os nossos ouvidos espirituais, a ponto de a gente não perceber que Deus está com a gente. Mas Ele sempre esteve. Ele sempre esteve para nos consolar. Ele sempre esteve para nos dizer que se caso precisarmos dele, Ele estará com a gente. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos, o seu filho. E devemos ter essa mente de filho, devemos ter essa mente diferenciada, por assim dizer, de confiar nele. Ter essa mente diferente dos normais, por assim dizer. Que muita gente não confia em Deus, muita gente não acredita nele, mas que a gente deve ser diferente, a gente deve confiar nele. Dizer: Senhor, eu estou aqui passando por isso. Independente do que o Senhor esteja vendo e sabendo, eu estou aqui para te dizer isso. Pois eu confio em Ti, acredito que isso vai mudar, acredito que esta coisa impossível vai se tornar possível. Porque a gente crê, a gente sabe que Deus é um Deus do impossível, que age no impossível. Tantas coisas aconteceram na Bíblia que a gente poderia imaginar que nem poderia acontecer. Mar Vermelho, quer dizer, é um mar vermelho. Que Deus soprou um vento forte e abriu o Mar Vermelho. Há coisas que a gente nem imagina que Deus pode fazer, mas que Ele faz. Coisas impossíveis. Totalmente impossíveis, Ele se torna possível. Se nós crermos nele, se nós confiarmos no Senhor, Ele vai fazer o impossível em nossos corações.
Ele vai fazer o impossível nas nossas situações. Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. Que seja uma palavra edificante, que não seja uma palavra que só acontece, só você vai só ouvir. E que eu também, obviamente, antes de ser falado, para te ter tido em mente para falar aqui, para gravar, obviamente o Senhor falou no meu coração. O Senhor me ensinou também nessa questão de confiar nele. Então, que nós venhamos aprender do Senhor. Sabemos que Ele está com a gente. Saber que se precisarmos, Ele também está com a gente. Que se a gente estiver passando por algo, nós devemos entregar este algo nas mãos dele, pois Ele vai dividir o peso com a gente. Então, que esta palavra seja edificante em nossos corações. Antes de terminar, vamos fazer mais uma oração, amém? Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este momento de palavra, este momento de ensinamento que o Senhor entregou aos nossos corações. Que não seja uma palavra qualquer, que não seja qualquer coisa, que não seja somente algo que a gente vai ouvir, vai passar pelo outro ouvido e simplesmente ser esquecido, mas que seja de puro ensinamento, que seja de total mudança no nosso coração se estivermos passando por algo, porque com certeza em algum momento vai acontecer isso, em que nosso coração vai querer deixar as nossas vontades prevalecerem. Que a gente às vezes vai querer deixar o nosso eu tomar conta, mas que venhamos deixar em tuas mãos, para que a gente não carregue o peso sozinhos, para que a gente não carregue as nossas dificuldades sozinhos, mas que venhamos entregar a Ti, para que o Senhor carregue conosco, pois o Senhor sabe o que fazer em cada situação. O Senhor sabe o que fazer em cada momento diferente da gente. Afinal, o Senhor tem toda a sabedoria, o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. Que venhamos ter esse entendimento de confiar em Ti, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus que nós precisamos a cada dia e a cada momento. Então, meu Senhor, entrego a Ti este momento, esta oração, que esta palavra venha nos moldar, que esta palavra venha nos ensinar e venhamos viver a ela a cada dia que se passa. Então, meu Deus, agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, esta foi a palavra que Deus trouxe aos nossos corações. Espero que ela faça algum efeito no seu coração também, assim como fez no meu. Então, que Deus abençoe sua vida muitíssimo. Abençoe sua semana, abençoe seus dias, seu tempo de vida em todo. Em nome de Jesus, porque precisamos dele a cada momento. Então, é isso. Fique com Deus e até a próxima. Graças e paz.